Crescer no varejo traz um paradoxo interessante. Cada nova loja é, sem dúvida, uma vitória para o negócio. Mas para a equipe de TI é também um novo ponto de ataque. Pensa só, o perímetro de segurança não cresce de forma organizada, ele se estilhaça. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura de governança que permite escalar operações de varejo sem precisar inflar o time de segurança. Essa é uma análise técnica da SN Informática, sua parceira Sophos Platinum. E para receber inteligência de segurança como esta toda semana, já segue o nosso canal. Vamos para um cenário bem prático. Imagina que a sua rede acabou de inaugurar 50 novas filiais. É um sucesso, certo? Mas aí vem a pergunta estratégica, aquela que tira o sono. Como é que se garante a segurança de todos esses novos perímetros sem ter que contratar, digamos, 50 novos analistas de segurança? A resposta, pode ter certeza, não é tão simples quanto parece. E quando essa governança falha? Bom, o prejuízo é bem real e quantificável. O relatório State of Ransomware de 2024 da Sophos mostra que esse é o custo médio de recuperação de um ataque para o setor de varejo. Não é um número abstrato, não. É o impacto financeiro direto de ter uma arquitetura de segurança que simplesmente não consegue acompanhar o crescimento. O problema central é que o risco não segue uma matemática simples. Cada nova filial, cada centro de distribuição, ele não só soma, ele multiplica os pontos de entrada para um ataque. A gente está falando de um crescimento exponencial das vulnerabilidades. E aqui está o grande conflito. De um lado da moeda, o que a diretoria vê como expansão, como sucesso. Do outro lado, a equipe de segurança enxerga uma superfície de ataque que só cresce, ficando cada vez mais complexa e difícil de defender. Especialmente nessas redes totalmente descentralizadas. Ok, então vamos botar uma lupa nisso. De onde exatamente vêm essas ameaças? Como é que elas se materializam num ambiente de varejo tão distribuído? Quais são as brechas sistêmicas que os atacantes tanto exploram? E olha só o que os dados mostram. 30% dos ataques exploram vulnerabilidades que já são conhecidas. Outros 26% vêm de credenciais que foram comprometidas. Isso aqui é um recado bem claro. Não estamos falando de ataques aleatórios, de oportunidade. São ações direcionadas, quase cirúrgicas, que se aproveitam de fraquezas que já existem na estrutura. E essas fraquezas, elas são velhas conhecidas de quem está no campo de batalha. Sabe aquela VPN tão lenta que o funcionário acaba dando um jeito de contornar? Aquela rede Wi-Fi que mistura o acesso dos clientes com os sistemas de pagamento? O caixa que nunca recebe atualização de segurança? E, claro, a falta de uma equipe de TI ali, presente na loja. Cada um desses pontos é uma porta escancarada. O estrago de uma invasão vai muito além do sistema, viu? O impacto é em cascata. Atinge as finanças, a operação e um ponto super crítico, a capacidade da empresa de manter sua própria equipe de segurança. E esse número aqui é para deixar todo mundo de cabelo em pé. 45% das empresas de varejo disseram que a falta de gente especializada foi um fator que contribuiu para a invasão que sofreram. É a maior taxa entre todos os setores. O problema, então, não é falta de esforço, é um gap de especialização. E isso nos leva direto ao custo humano. Porque por trás dos dados tem gente. Depois de um ataque, o que acontece com as equipes de segurança? É um pico de estresse, de burnout, e isso leva a uma alta rotatividade. É uma bola de neve. O ataque causa o burnout, que faz os talentos irem embora, e a falta de talentos abre a porta para o próximo ataque. É um ciclo vicioso. Então, chegamos ao ponto-chave de toda essa discussão. Um problema que cresce de forma exponencial não pode, de jeito nenhum, ser resolvido com uma solução linear. A matemática de contratar mais um analista para cada 10 novas lojas simplesmente não fecha. A abordagem precisa mudar de forma fundamental. É exatamente aqui que entra uma virada de chave estratégica. A ideia é parar de só comprar mais ferramentas e viver apagando incêndio e adotar um modelo que é focado em serviço, centralizado, gerenciado e, o mais importante de tudo, proativo. O padrão da indústria para essa mudança de filosofia se chama MDR, ou Detecção e Resposta Gerenciada. A própria definição do Gartner deixa claro. É basicamente ter um SOC de elite como serviço, totalmente focado em resultados rápidos e usando o que há de melhor em tecnologia. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, sua equipe não é mais a mesma. Ela é estendida com centenas de especialistas globais. Significa ter gente monitorando tudo 24 horas por dia, todos os dias do ano. E o principal, não é só esperar um alarme tocar, é caçar ativamente as ameaças mais sofisticadas e neutralizar elas em questão de minutos.
Ok, muito bom. Mas como é que isso funciona na prática, na parte técnica? A solução se apoia em dois pilares fundamentais. Primeiro, visibilidade total e unificada, que a gente chama de XDR. E segundo, controle de acesso supergranular, o ZTNA. E aqui a gente vê o primeiro pilar em ação. Com uma plataforma como a Sophos Central, todos os dados dos computadores, dos firewalls, de todas as fontes, são centralizados numa única tela. É o que o mercado chama de Single Pane of Glass. Isso permite que a equipe de segurança gerencie centenas de filiais como se fossem uma coisa só, o que reduz drasticamente o tempo para detectar um problema. Olha, a diferença entre o antes e o depois é brutal. No modelo antigo, você tem um monte de alertas soltos, sem contexto. É como ter várias peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Já com o XDR, ou detecção e resposta estendida, você vê a imagem completa, todos os dados correlacionados. Dá para enxergar a cadeia de ataque inteira e descobrir a causa raiz muito mais rápido. Mas só enxergar o problema não adianta, certo? É preciso ter controle. E aí que o nosso segundo pilar entra em cena: o acesso à rede Zero Trust, o famoso ZTNA. O ZTNA basicamente reinventa o acesso remoto. Ele dá adeus para as VPNs, que a gente sabe que são um grande vetor de ataque. Pensa assim, a VPN antiga era como dar a chave do prédio inteiro para uma pessoa. O ZTNA não, ele dá a chave só do apartamento que a pessoa precisa acessar. E ainda por cima fica checando a identidade dela e se o dispositivo está seguro o tempo todo. Isso é crucial para impedir que uma ameaça se espalhe pela rede. E isso não é só teoria, não. Dá uma olhada no que uma gigante do varejo, a The Fresh Market, falou sobre a solução. Eles disseram que, por causa do Sophos MDR, a equipe deles foi liberada para poder focar em amadurecer outras áreas importantes da segurança. E isso é uma validação que vem do mundo real. E é aqui que a gente da SN Informática entra. O nosso status de parceiro Platinum da Sophos não é só um selo bonito na parede. É uma certificação técnica. É a garantia de que a nossa equipe tem a capacidade de projetar, implementar e gerenciar essa arquitetura nos ambientes mais complexos que existem. No fim das contas, a proposta de valor é muito clara e direta. Seu negócio cresce, seu risco não. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A arquitetura de segurança que está aí hoje, rodando, ela aguenta o tranco do futuro? Ela está pronta para as próximas 50, talvez 100 novas lojas? A palavra-chave aqui é prevenção, não reação. Se a ideia é desenhar uma arquitetura de segurança que realmente acompanhe o crescimento do seu negócio, entre em contato com a SN Informática. E claro, para continuar recebendo essa inteligência técnica toda semana, já sabe, segue o nosso canal. Se esta análise foi útil, deixe seu like e mande sua dúvida aqui nos comentários. Nós somos a SN Informática, sua parceira Sophos Platinum.